Em outro evento, porque ele não para. Dessa vez, na cidade de Diadema, Lula disse que não é presidente da República para receber colar de pedra preciosa, em provocação ao Bolsonaro, que foi ilegalmente, injustamente, abusivamente, criminosamente indiciado pela Polícia Federal no caso das joias sauditas. Vamos ouvir essa sonora do Lula de novo. Eu gosto de ouvir o Lula. Eu acho didático a gente ouvir essas... Pode rodar. Eu quero que vocês saibam que quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar o Lula está errando, você tem que falar eu estou errando. Eu estou errando porque o Lula é o nosso povo na presidência da República. Senão, não teria sentido eu ser presidente da República. Não teria nenhum sentido para quê? Para receber colar de pedra preciosa? Para quê? Para governar por de sempre? Então não tem sentido. Não vem com essa, não, de que o senhor está em mim. O senhor não está em mim, o senhor não está... O senhor está na primeira dama, como o senhor bem falou. Coitado. E os gastos do governo federal, só para falar, ele não quer pedras preciosas, mas o gasto do governo federal com viagem nesse ano de 2024, nós estamos na metade do ano, hein? Já somam o valor de 697 milhões de reais, de acordo com o site Diário do Poder, a partir de dados do Portal da Transparência. Desse total, 427 milhões de reais foram destinados ao pagamento de diárias dos funcionários, enquanto as passagens custaram 266,5 milhões de reais. Os gastos do atual governo, no entanto, podem ser ainda maiores, visto que as despesas de viagens em aeronaves da Força Aérea Brasileira são protegidas por sigilo. Em 2023, os gastos do governo federal com viagens alcançaram um recorde de 2,3 bilhões de reais. Bruno Musa, para que pedra preciosa? Aliás, você conta aí os 11 containers dele, que tinha Aleijadinho, tinha Cristo do século XVI, de valor inestimável, né? Ele não é presidente para receber joias de presente, ele é presidente para quê? 2,3 bilhões de reais, hein? 2,3 bilhões de reais em viagens em quanto tempo? 1 ano e meio. Num país que está precisando... É por isso que a Janja é testemunha ocular. Foi um ano só, não é nem um ano e meio. Foi só 2023, pelo que parece. Não, bilhões foi o ano 2023, Só 2023. Só 2023. Esse ano já 2023. Chegou nos 700 mil. 427 milhões foram destinados ao pagamento de diárias de funcionários, num país em que ele precisa subir o imposto de absolutamente tudo para fechar as contas dele. Está aqui, essa e tantas outras. Você paga. E você paga e fica passivo aceitando que está tudo bem, que está tudo certo. Agora, então quando ele fala que ele já se comparou a Deus, ele já se comparou à alma mais honesta do Brasil, agora ele fala que fala na voz de todos, até porque quando você se coloca no meio de alguma coisa, fica mais difícil você apontar o culpado, né? Se eu falo, Silvano é o culpado, somos nós os culpados, eu baixo um pouco a bola, porque eu tô me colocando no meio disso. Então, quando ele fala que ele, na arrogância dele, né, como a Geise falou aqui, ele pode falar em nome de todos, então eu dou a minha opinião aqui. Esse cara errou quando ele nasceu. Esse cara erra a vida inteira porque ele tem má índole uma vida inteira, porque ele usou a corrupção e as mentiras para enganar a população mais carente que mais necessitou dele a vida inteira, e ele se fingia estar ao lado dessas pessoas, e ele é tão inescrupuloso que ele é capaz de mentir para a pessoa mais necessitada. Verdade. Esse cara, ele usa esse meio de vida, a vida inteira dele em palanque para fazer isso, gente. E quando ele gasta 2,3 bilhões de reais dessas pessoas, de novo, assim, nós aqui, ou uma parte pequena da população brasileira, pode continuar comprando pãozinho ou a carne que ele tanto fala, enquanto a UOL fala que comer pé de galinha faz bem. Agora, a grande parte da população brasileira, 80% da população brasileira que tem um salário baixo, se complica com o preço do pãozinho que sobe quando ele fala esse tipo de asneira, ou quando ele gasta 2 bilhões de reais a mais que poderia ser usado em políticas voltadas para essas pessoas. Chega de acreditar num cara que usou a vida inteira como mentira e corrupção para se autopromover. Mas a máscara dele já caiu, gente. Ninguém compra essa história. Mas ele fez blefaroplastia.
A máscara cai e agora ele faz Tanto é que, como foi muito bem plástica. falado aqui, Aí ele fala que a fez quadril. aposta dele vai ter que ser trazer o Bolsonaro como candidato, porque para qualquer outro ele vai perder. E o Bolsonaro vai ganhar dele Ele vai também. ganhar melhor ainda. Melhor Bolsonaro ganha ainda, vai melhor ser ainda. show. E a Eu Janja, aposto. hein? Coitada da Janja. Eu tô pensando, tô com pena dela ainda. Não, eu não tenho pena dela, não. Eu concordo Porque com... ele não quer joias preciosas para ela. Ah, mas ela não precisa, ela é deslumbrada, Bolsa ela de adora 60 mil, viajar. 30 mil. Os looks dela são feios, mas são caros, né? Então, É assim, verdade, tem essa também. tem essa questão. Eu não tenho pena, não. Cara, eu assino embaixo do que o Bruno Musa trouxe aqui, sabe? O discurso dele é sempre essa base, o trabalhador que chegou ao poder e agora finalmente o povo vai governar. Vai. E o tempo todo... E assim, ele fala como se ele tivesse esquecido os 2 anos do governo dele. Ele tá no 3º ano de mandato. Terceiro E ele mandato, é. fala... Terceiro mandato. Terceiro mandato, perdão. Ele tá no Fora a terceiro- Dilma, né? Fora a Dilma, quem é que Dilma. colocou? Fora a Dilma. Então, assim, o cara tá há mais de 20 anos no poder executivo e ele simplesmente esquece, finge que isso não aconteceu. E começa a falar de problemas do país como se ele não estivesse envolvido nesses problemas nesses Como se 20 ele não fosse o anos. problema. Exato, como se ele não fosse o problema. E aí manipulando a população, porque aí eu uno isso com a narrativa da imprensa de que é ultradireitista, maldoso, nossa, como eles são malvadões e não valem nada, com esse discurso do Lula de que eu que sou o povo. E quando ele fala isso, ô Musa, não é só também para usar do povo, mas para dizer que quem criticá-lo está criticando os interesses do povo. Ficar constantemente preso à ideia de uma imagem pessoal representa todo o povo. O povo se resume nele. Isso não é nem o que Deus Mas ele falava. chega a ser Deus, né? Porque ele fala, Mas é quando isso você mesmo. quiser me criticar, porque você vai estar se Os criticando. estados totalitários são assim. Essa é a realidade dos estados totalitários. Só teve um indivíduo que foi pior do que aquele Só faltou austríaco. ele falar, porque eu estou dentro de você, não é, Janja? Em termos espirituais, porque ali eu acho que ela deve ter pelo menos um critério higiênico. Mas continuando, só teve um indivíduo que foi pior do que aquele austríaco, que foi o Stalin. Ele tenta se nortear pelo Stalin porque ele é comunista. Ele se diz comunista. Eu não estou mentindo. Ele falou, eu sou antipatriota, eu sou antifamília, eu sou comunista. Ele falou num discurso. Ele falou literalmente. Só o Stalin conseguiu isso, porque o Stalin parece que realmente tinha onisciência, porque ele sabia tudo, porque ele era onipresente, porque ele tinha o maior serviço de inteligência para investigar todos os passos da sua sociedade, todos os cidadãos soviéticos. E por isso ele era onipotente, ele podia fazer o que ele quisesse. Quando o Stalin ligava para alguém, as pessoas entravam em estado de pânico. É o que ele quer. Ora, os passos que são dados são exatamente esses. Ele se corporifica como a imagem do povo e ele tenta dizer, eu sou... E cai muito bem para ele, porque ele diz assim, eu venho de Garanhuns. E parece que em Garanhuns ele perdeu a eleição. Tem uma eleição que ele perdeu em Garanhuns, assim, quando foi pegar o percentual de votos. Eu sou de Garanhuns, eu sou de Pernambuco, eu sou pobre, E não eu sou bastasse isso. ser Garanhuns, aí agora fala que é Garanhão também. E ele fica tentando dizer o que ele é, algo que ele não é por uma razão simples. Porque o objetivo deles, e isso é muito, muito, muito claro, é centralizar no princípio da liderança personalizada como alguém que representa o próprio povo. De forma que, se você atingir essa pessoa, você atinge o povo. Você pode mobilizar o povo inteiro para atacar todos aqueles que de alguma maneira ficarem falando que ele é nojento, que ele é um cara baixo, que ele é um cara deselegante, que ele é um cara que só traz situações inadequadas. Mas eu tenho duas testemunhas. Eu tenho disso. duas testemunhas que vão desmentir o senhor, professor Sossô. 2 cidadãos brasileiros, 2 irmãos, uma família. Os irmãos Esley e Safadão vão confirmar que o senhor está errado.